Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Wagner Lacerda e esse é o nosso canal Palavra Oficial. Hoje vamos meditar na Palavra de Deus acerca dos mistérios das águas na Bíblia. Você vai se maravilhar comigo nesse fenômeno que é a água. Você vai entender, você vai chegar no pleno conhecimento de que a água ela tem uma importância maior ainda do que você já imaginava na Palavra de Deus. Você vai descobrir que ela foi o primeiro elemento a ser criado pelo Senhor. É a matéria-prima de toda a criação, a água. E antes de entrarmos na palavra, eu convido você a se inscrever no nosso canal, clica aí no sininho de notificações para receber novos vídeos e também dê um like para ajudar o nosso trabalho. Divulgue o vídeo para os seus amigos, seus irmãos e nos ajude a divulgar a palavra de Deus, tá bom? Vamos lá. No livro do Gênesis, no capítulo 1, a palavra de Deus nos informa o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. O versículo 2, a terra, ou seja, o planeta, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Observe que o primeiro elemento a ser citado na Bíblia é a água. Então, antes de Deus criar a terra, os animais, o ar, antes de Deus ter criado tudo isso, a primeira coisa que Deus criou, a água. Foi a matéria-prima de tudo. Agora, nós sabemos que a água ela tem 3 estados. O estado sólido, quando a temperatura é abaixo de 0 grau, estado líquido e o estado gasoso. Imagine, não tinha nada, não tinha luz, não tinha nenhuma fonte de calor, não tinha nada. Tinha apenas um grande aglomerado de água que estava no seu estado sólido. Ou seja, era uma grande pedra de gelo o planeta quando Deus criou. Aqui diz, era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, falando do universo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Um grande aglomerado de gelo era o planeta quando Deus criou. Início de tudo. O versículo 3 disse assim, e disse Deus, haja luz. Aí começou a haver luz, fonte de radiação, de calor, a partir do versículo 3. No versículo 2, a terra era uma grande pedra de gelo. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus, olha que interessante, amados, e disse Deus, haja um firmamento no meio das águas. Imagine agora, olha que interessante o versículo 6, fala no meio das águas. Plural, está se referindo aos 3 estados que a água pode ficar. Estado sólido, líquido e gasoso. Compreenda como que Deus foi fazendo a criação. Nós sabemos que Ele usou o poder da sua palavra. E Ele deu ordem à água, para a água se movimentar. Imagine e conclua o seguinte raciocínio. A água está nos 3 estados sólidos, porque o planeta era um grande aglomerado de gelo. Versículo 2. Versículo 3 começou a ter radiação, começou a ter luz, que Deus criou com o poder da sua palavra. Ainda não era o sol, mas havia luz. A luz, ela começou a modificar o ambiente. Então aquela grande pedra de gelo, que era o planeta, começou a descongelar. Então começou a ter os seus 3 estágios. Sólido, líquido e gasoso. O versículo 6 diz assim, e disse Deus, haja um firmamento no meio das águas. Então você pode ver aí, a água, estado sólido, e a água, estado líquido ou gasoso. No meio das águas. E haja separação entre águas e águas, ou seja, entre os estados, né, da água. Olha que fenômeno lindo. Fez, pois, Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento e as que estavam por cima do firmamento. Assim foi.
que está se referindo? As águas embaixo eram a água no estado sólido indo para o estado líquido. A água em cima era a água no estado gasoso. O versículo 6 e o versículo 7 fala da criação da camada de ozônio do planeta, é o firmamento. E ali, nós sabemos que só ali existe oxigênio. E de onde veio esse oxigênio que nós temos aqui dentro da camada de ozônio do planeta? Veio da água. Deus extraiu da água. Olha o versículo 8. Chamou Deus o firmamento de céu. E foi assim a tarde e a manhã, o dia segundo. Então, esse céu que nós temos aqui, no planeta, abaixo das nuvens, da camada de ozônio, Deus criou no versículo 6 e no versículo 7. Olha que lindo. A movimentação das águas nos seus 3 estágios. Né? Amados, uma coisa interessante a meditar, de onde que Deus teve a inspiração para criar a água, sendo a água sendo a matéria-prima, o primeiro elemento a ser criado aqui na nossa realidade, no nosso mundo. De onde que Deus tirou isso? O que inspirou o Senhor a usar a água como a sua matéria-prima, principal elemento da criação? É lindo, é maravilhoso, porque Deus fez aqui no nosso mundo algo como se fosse uma cópia daquilo que Ele tem lá no céu. Algo que sai debaixo do seu trono. Algo que sai do Cordeiro que está à sua direita. Lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 1, diz que o apóstolo João, ele disse: e me mostrou um rio de águas vivas, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Olha que lindo. Existe no céu um rio. E esse rio tem uma água maravilhosa chamada água da vida. No versículo 17 do capítulo 22 de Apocalipse, o Senhor Jesus, ele oferece aos salvos: quem tem sede, venha e beba da água da vida. É algo tremendo que o Senhor estará colocando à disposição dos salvos. Isso existe na casa de Deus, no céu. Em adoração, no Salmo 46, versículo 4, o salmista adorando ao Senhor. Você vai encontrar revelações de Deus nos Salmos, quando o salmista está adorando a Deus, o Senhor dando-lhes revelações. Salmo 46, verso 4. O salmista disse: existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Na cidade de Deus, João disse que as ruas são de ouro, os muros de pedras preciosas, tudo lindo, lindo. E na adoração Deus revelou ao salmista que existe um rio que alegra esse lugar bonito. Ou seja, as correntes, né? Existe um rio cujas correntes alegram a movimentação dessa água, que é a água da vida, que está no rio, lá nas moradas do Altíssimo, ela alegra aquele lugar. Imagine que água especial que é essa, meu querido. Então, essa foi a matriz. Deus usou o que ele tinha de mais precioso dentre os seus feitos na sua morada, no seu santuário, que era essa água viva. E Deus veio aqui no nosso mundo, no nosso mundo material, e criou algo semelhante ao que ele tem de precioso no céu, que é a água da vida. E assim Deus criou a água, e a água passou a ser o principal elemento da criação. E o primeiro. Glória a Deus. A palavra de Deus é maravilhosa. Quando você estuda a palavra do Senhor, você vai deparar que a água ela esteve presente em todos os momentos da Bíblia. Grandes sinais, grandes eventos, grandes milagres, a água estava presente. Você vai ver no versículo 20 do capítulo 1 de Gênesis algo interessantíssimo. Você vai ver que a água, ela começou a produzir seres vivos.
pelo poder da palavra de Deus. Existem coisas na criação que Deus falou e aconteceu, como haja luz e houve luz. Mas com relação à água, Deus tratava de uma forma diferente. Deus mandava, a água se movimentava e assim produziu o céu, o oxigênio aqui dentro da camada de ozônio. Você vai ver agora Deus criando o elemento terra a partir da água. Incrível isso, mas é verdade. É extraordinário. A movimentação das águas nos seus 3 estágios, ou 3 estados, com o poder da palavra de Deus e a presença de Deus, foram criadas coisas que não existiam, como por exemplo a terra, o elemento terra. E você vai enxergar isso no versículo 9, onde diz assim: E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu. Olha só, ajuntem-se. Imagine Deus dando a ordem e as águas no estado líquido e no estado sólido se ajuntando num só lugar. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça o elemento seco. Então Deus deu a ordem, a água no estado sólido, o gelo e a água no estado líquido se juntaram num só lugar e essa movimentação fez surgir do meio dessa movimentação o elemento terra. Aí diz aqui, apareça o elemento seco, e assim foi. Versículo 10, chamou Deus ao elemento seco terra, e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. Acredite, a terra, ela surgiu do meio da água. Agora no versículo 20, nós encontramos Deus dando mais uma ordem às águas. A criação foi criada com o poder da palavra do Senhor. E ele falando diretamente com o elemento primaz, com o elemento, com a matéria-prima, que é a água. Versículo 20. E disse Deus, produzam as águas. Olhe só, Deus dizendo as águas para produzir. Quem produziu esses seres viventes, que eu vou citar no versículo 20 e 21, foram as águas, segundo a ordem da palavra de Deus. 20. E disse Deus, produzam as águas cardumes de seres viventes e voem as aves acima da terra no firmamento do céu. Criou, pois, Deus os monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastam, os quais as águas produziam. Vou repetir. Os quais as águas produziam abundantemente segundo as suas espécies, e toda ave que voa segundo a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. A água produziu com o efeito do poder da palavra e a ordem do Senhor. A água, ela esteve presente em todos os eventos e na maioria dos milagres e sinais bíblicos. Você vai ver a água no capítulo 7 do Gênesis, quando Deus resolve destruir a terra por causa da corrupção humana. Deus resolve destruir tudo que ele criou, o planeta, e Deus usa a matéria-prima que ele usou para criar, a água. Gostaria que você acompanhasse comigo em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5. Olhe o que o apóstolo Pedro diz, 2 Pedro 3, 5. Fala exatamente isso que eu estou dizendo para você. Diz assim, pois eles de propósito ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi gerada da água. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Que foi gerada da água, e que no meio da água subsiste. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5. A água, queridos, ela esteve presente nos grandes eventos bíblicos. Você vai ver a água, Deus usando a água até para produzir pragas.
nas 10 pragas que foram enviadas sobre o Egito, das 10, 3 estavam relacionados à água. Isso está em Êxodo, capítulo 7. A primeira praga foi feita da água. Deus mandou Arão levantar a sua vara e ferir as águas do rio Nilo, e as águas se transformaram em sangue. E aquilo ali fez uma grande matança de peixes e animais, um cheiro ruim, uma praga que veio sobre o Egito, porque o faraó estava desobedecendo a ordem de Deus. Então, o primeiro grande sinal que veio sobre o Egito foi com relação à água do rio Nilo, que era a sua grande riqueza naquela época. Você vai ver também que a praga das rãs que Deus enviou sobre o Egito, também as rãs vieram da água. Onde havia água, começaram a nascer rãs, a produzir rãs. Então a água presente também na praga das rãs no Egito. E algo incrível também, extraordinário, é quando Deus manda saraiva do céu. Saraiva, pedras de gelo. E para destruir as plantações, os animais e os homens, muitos morreram com essa praga que Deus enviou sobre o Egito, e eram enormes pedras de gelo. Só que para melhorar ainda, para dificultar ainda mais, Deus é mais incrível ainda, o sinal é maior ainda que você pode imaginar. Essas pedras de gelo, elas vinham pegando fogo. Deus fez trovejar e Deus mandou pedras de gelo do céu incendiadas. Você já viu água pegar fogo? A Bíblia fala disso. Nesse sinal da saraiva que veio como uma das pragas que veio sobre o Egito, elas vieram incendiadas, pedras de gelo incendiadas. Olha que incrível isso. Você vai ver também um outro sinal semelhante quando Elias, ele ora ao Senhor, prepara o altar, manda encher de água, e ele ora ao Senhor e Deus responde com fogo. E esse fogo vem sobre o altar e queima tudo e lambe a água que está sobre o altar incendeia. Olha que coisa linda, milagre, sinal de Deus. E a água presente mais uma vez. Elias mostrando para Acabe que Deus estava descontente com o reinado dele, ele decretou que não ia chover, e durante alguns anos não choveu. E depois de alguns eventos, ele orou novamente ao Senhor, o profeta Elias, e Deus mandou chuva sobre a terra. Você vai ver em Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 10, onde Deus cobra o povo de Israel, após o exílio babilônico, de voltarem a contribuir com os dízimos e as ofertas para que o ministério levítico e sacerdotal volte a desenvolver, Você vai ver Deus falando da água. Ele fala assim: repreenderei o devorador, que eram os gafanhotos, as pragas da lavoura e dos animais, e enviarei sobre vós uma bênção tal que vos seja maior abastança. Essa bênção tal que Deus está falando é chuva, é água. Sem água não tem subsistência, não tem vida. Água é muito importante. Amados, Deus é maravilhoso. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, e tudo que Deus faz é lindo. Quando você olha para a natureza, a Bíblia nos mostra que a natureza, ela revela as grandezas de Deus. E a água faz parte da natureza. Como eu disse, em Gênesis 7 fala acerca da destruição do planeta através do dilúvio. Em Êxodo capítulo 7, 8 e 9, Deus fala acerca das 10 pragas, sobre as 3, das 10 pragas que vieram sobre o Egito, que a água estava envolvida. Em Êxodo capítulo 14, Deus faz um grande sinal com a água presente, que é a abertura do Mar Vermelho, milagre com a água. Em Êxodo capítulo 15 e 17, você vai ver, depois que o povo de Israel saiu do Egito, eles sentiram sede, chegaram a um lugar onde as águas eram amargas e não podiam beber, clamaram a Moisés. Moisés clamou ao Senhor, Deus mostrou uma árvore, disse: corta essa árvore e joga nesse lago de água amarga, e as águas
se transformaram em águas doces, águas potáveis. Milagre com a água. Primeiro milagre, quando eles saíram, atravessaram o Mar Vermelho e entraram no deserto. A transformação da água amarga em água doce e potável. No capítulo 17 do Êxodo, você vai ver Deus usando Moisés para ferir uma rocha, e aquele rochedo virou um manancial, onde saiu água para alimentar o povo. A água é maravilhosa. Deus usou e fez grandes milagres através da água. Em Êxodo capítulo 16, você vai ver o chamado pão do céu, o maná. O maná, ele era produzido através do orvalho na manhã. O orvalho caía sobre a terra onde eles estavam, o arraial dos hebreus, e aquele orvalho se transformava num pãozinho do céu chamado maná. Mais um milagre, Deus usando a água. Êxodo capítulo 16. Com Josué, o povo de Israel passou com os pés enxutos sobre o Rio Jordão, sobre o leito do Rio Jordão, na sua cheia. Deus fez as águas pararem. As águas de cima que vinham do Mar da Galileia pararam e as águas de baixo escoaram para o Mar Morto. E eles passaram. Olha que milagre tremendo que Deus fez. Deus fez isso mais 2 vezes, agora com o profeta Elias e o profeta Eliseu. O profeta Elias pegou a sua capa, dobrou a capa e feriu as águas do rio Nilo e elas se abriram. E os dois passaram a pés enxutos sobre o rio Jordão. Depois Eliseu voltou, fez a mesma coisa, feriu com a capa Jericote uma fonte onde as águas eram doentes, não prestavam, eram inférteis, uma água podre, não prestava. Ele mandou pegar uma botija de sal, ele orou ao Senhor e derramou sal sobre aquele manancial e as águas se transformaram em águas excelentes para o consumo. Milagre com a água. Eliseu estava com alguns homens próximo ao Rio Jordão, estavam fazendo algumas cabanas e um jovem perdeu um machado. O machado caiu na água do Rio Jordão. Chamaram o homem de Deus. Eliseu perguntou onde caiu. Mostraram para ele. Ele pegou e jogou um graveto lá. E o machado flutuou. Ferro flutuar na água. Sinal, milagre. Mais um milagre onde a água estava presente. Deus é maravilhoso, queridos. Você vai ver esses grandes milagres de Deus na Bíblia. Quando Deus incendiou com fogo a água do altar, isso está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. Eliseu fazendo o machado flutuar, está em 2 Reis, no capítulo 6. Tá? E em 2 Reis, capítulo 2, você vai ver Deus usando Eliseu para abrir as águas do Rio Jordão e também para flutuar o machado que tinha caído no Rio Jordão. 2 Reis capítulo 2 fala desses 2 eventos maravilhosos onde a água estava presente. A água é tão importante, queridos. E por isso que eu coloquei o título dessa mensagem como os mistérios das águas na Bíblia. Jesus, ele começou o seu ministério com água. Ele transformou a água em vinho. Foi um dos primeiros milagres que Jesus fez. A transformação da água em vinho. Olha que milagre tremendo que o Senhor Jesus fez. Jesus, quando chamou os apóstolos, eles estavam aonde? Na água. Eles estavam pescando. A pesca não foi interessante, não deu certo. Ficaram a noite toda pescando, não deu certo. Jesus estava pregando na polpa do barco deles, e lhes deu uma ordem: voltem para pegar peixes. E eles ouviram a voz do Senhor, obedeceram e o milagre aconteceu. O milagre aconteceu. Pegaram tantos peixes que precisaram da ajuda de outros barqueiros para ajudar a pegar os peixes. As redes estavam quase estourando de tantos peixes que eles estavam pegando ali, segundo a ordem que Jesus deu. Início do ministério do Senhor Jesus, chamando os apóstolos. Milagre na água.
a grande pescaria. Você vai ver o Senhor andando sobre as águas. Nos evangelhos você vê o Senhor Jesus andando sobre as águas, mandando os ventos e o mar se acalmar, dando ordem às águas do mar para se acalmar. Alguém pode pensar, mas como que pode o Senhor Jesus ter poder sobre as águas? Foram essas perguntas que os apóstolos fizeram, depois que eles viram o Senhor Jesus acalmando a tempestade, dando ordem ao vento e dando ordem à água do mar para se acalmar, e fez uma grande bonança. Eles perguntaram, quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedece? Com certeza você tem mais conhecimento que eles naquela época. Quem é esse? É o Criador que usou o elemento água para criar toda a natureza. Toda a natureza. Inclusive o homem. O homem foi formado do pó da terra. Então Deus pegou o pó da terra e fez um boneco. Com certeza ali tinha água para se formar o barro, para modelar. Sem água não tem como modelar o barro. Você vai ver Jesus operando esses milagres com a água. Você vai ver Jesus cuspindo no chão e fazendo um lodo e untando os olhos de um cego, e dizendo para ele se lavar no tanque de Siloé. E ele vai lá e ele se lava, pega água, lava os olhos e o milagre acontece. A água está presente em tudo. Nós somos 70% de água. O planeta que deveria se chamar planeta água tem 70% de água. Todo remédio que você toma, a água está presente. Você pega um comprimido, você tem que tomar esse comprimido com água. Mesmo que seja um suco, um refrigerante, a água está presente. Então, a água, ela é ingrediente que cura, que alimenta. Ela é importante demais. Olha que lindo que é isso. A água está presente em nossas vidas. Sem água, sem chuva, não tem sustentação. Sempre quando Deus falava de bênçãos, de grandes bênçãos sobre o povo de Israel, ele estava se referindo à chuva. Deus usou o profeta Isaías falando de chuvas no deserto. E esses milagres têm acontecido. Você pode acompanhar aí no YouTube e você vai ver. Deus é maravilhoso. Jesus, quando estava lá, na cruz do Calvário, veio um soldado romano e o feriu do lado. E sabe o que saiu do lado do Senhor Jesus, quando ele foi ferido? Água. Água. Glória a Deus. Eu glorifico o Senhor, porque Ele é maravilhoso e Ele tem nos dado coisas maravilhosas. E a água é uma dessas coisas. Que delícia é você tomar a água. Que delícia é você tomar um banho. Você se sente bem. A água, ela traz prazer, satisfação. A água, ela limpa. A água, ela purifica. A água, ela nos ajuda a ter uma vida melhor. E é um presente que Deus nos deu. O elemento primaz da criação, a água. Só que eu quero terminar essa mensagem chamando a sua atenção para algo ainda mais surpreendente, que está reservado apenas para os salvos, aqueles que tiveram um encontro com Jesus e são fiéis a Ele. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 17, o próprio Senhor Jesus, ele faz um convite e João escreve. O Senhor Jesus diz, quem tem sede venha e beba de graça a água da vida. Deus tem reservado aquela água especial, aquela água cujas correntes alegram a cidade de Deus. É uma das coisas mais lindas que tem na cidade de Deus, que a Bíblia diz que sai do trono de Deus e sai do Cordeiro. Olha que lindo! Sai do Cordeiro. Essa água especial, ela vai alimentar os salvos. Você vai provar dessa água. Se você for fiel ao Senhor, se você ficar firme na presença do Senhor. A Bíblia diz, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, invoque o nome do Senhor. Busque o Senhor, seja fiel a Ele. E glorifique a Ele, porque nós fomos criados para a glória do Pai. E dentre as muitas bênçãos e galardões que existem lá
no céu, na morada do Altíssimo, está reservado essa água especial, que eu quero beber e me deliciar dessa água. Amém? E eu tenho certeza que você também vai participar disso. Que Deus abençoe você. Muito obrigado pela paciência de nos ouvir. Divulgue esse vídeo, abençoe o canal, se inscreva, dê um like e que Deus abençoe a sua vida grandemente. A paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.